videoaula, nós vamos entender aqui os recursos do modificador denominado Curve Modifier, ou modificador de curvas, conforme tradução. Vimos em aulas anteriores os recursos de uso das curvas de Bézier para criarmos objetos tridimensionais e algumas animações básicas na nossa área de trabalho. Vamos ver agora como a gente pode aplicar diretamente o modificador para criar efeitos interessantes com o objeto 3D. Neste exercício, nós vamos fazer aqui o deslocamento desse cubo básico através de uma curva de Bézier, fazendo com que ele faça uma trilha na nossa área de trabalho. Então vamos começar o processo. Antes de mais nada, eu vou sair da visão de perspectiva de usuário, conforme indicado aqui na parte superior esquerda, e vou para a visão de topo e visão ortogonal, que é a visão bidimensional do objeto. Como é que eu faço isso? Encosto o cursor aqui na parte inferior, clico com o botão esquerdo, escolho a opção Top, ou então a tecla 7 do teclado numérico, volto novamente na opção View, escolho a opção View Perspective Ortho, ou então teclo a tecla 5 do meu teclado numérico. Agora, com a visão ortogonal, vendo o meu cubo de cima, com ele selecionado, eu vou criar uma cópia desse cubo utilizando aquela tecla de ataque, que é o recurso Shift mais D. Quando eu clico Shift mais D, eu já criei uma cópia do objeto. Porém, eu quero que essa cópia ela se desloque através da coordenada X, que é a seta vermelha. Então, clico a tecla X agora, arrasto a minha cópia e ela vai através da coordenada X, que é a seta vermelha. Clico com o botão de esquerdo para ativar a cópia e eu tenho aqui agora uma cópia em referência ao meu objeto original, que fica aqui na extrema esquerda. Aproveitando ainda esse recurso da cópia, com a cópia selecionada, eu vou usar outro recurso de atalho, que é o Shift mais R. O Shift mais R me permite eu repetir a última ação, neste caso foi a cópia, que eu fiz anteriormente. Então, Shift mais R uma vez, Shift mais R duas vezes e Shift mais R três vezes. Então fiz aqui cópias de mais 3 cubos baseado naquela cópia anteriormente feita. E repare que eu repeti os mesmos espaçamentos baseado nas ações anteriores. Vou agora, com a tecla B selecionada, abrir o meu cursor de seleção, segurar o botão esquerdo, arrastar e selecionar os 5 cubos que eu fiz como cópia. Vou encostar o cursor na setinha vermelha, segurar o botão esquerdo e arrastar meus cubos até o centro. Eu posso ver aqui que eu tenho, quando eu clico com o botão direito sobre cada cubo, repare que os manipuladores e o ponto de origem aparecem cada um porque são objetos independentes. O que eu vou fazer agora, clicar a tecla A para desativar, é selecionar um por um com a tecla Shift pressionada. Então, seguro a tecla Shift, clico com o botão direito no primeiro cubo, com o botão direito no segundo cubo, com o botão direito no terceiro, no quarto e no quinto cubo. Vou usar uma tecla de atalho Ctrl mais J, que faz com que eu transforme esses 5 objetos em um apenas. Então, dou Ctrl J e repare que agora, quando eu clicar em qualquer um dos cubos com o botão direito, o manipulador vai estar sempre no último cubo, porque ele foi o último objeto selecionado e, consequentemente, é um objeto ativo na nossa área de trabalho. Mas todos os cubos agora fazem parte de um objeto só. Ainda aproveitando esses objetos selecionados, vou clicar a tecla A para desativar a seleção e o cursor aqui no centro da nossa área de trabalho, eu vou inserir uma curva de Bézier em formato de um círculo, clicando na tecla Shift A. Eu abro o menu de adição de primitivos, vou buscar aqui a opção Curve, que é curva, e vou clicar no objeto círculo. Clico com o botão esquerdo, ele ainda está pequeno, vou clicar a tecla S para aumentar o meu círculo. Repare que agora eu tenho os objetos cubo, que é um objeto só agora, e o círculo que eu criei bem na posição que estava o cursor. Se eu selecionar como direito os cubos, eu tenho eles selecionados. Se eu clicar sobre o círculo, eu tenho um círculo selecionado. O que eu vou fazer agora é me utilizar do recurso do modificador curva para fazer um efeito de curva desses objetos tridimensionais, neste caso um só,
foi transformado através de 5 cubos, criando o efeito de trilha nesse círculo que está aqui bem no centro e que nós inserimos há poucos instantes aqui na nossa área de trabalho. Então, com os cubos selecionados, eu venho aqui, vou buscar aquele ícone em forma de uma chave inglesa, clico com o botão esquerdo, abre-se a caixinha de adições de modificadores, que é o Add Modifier, clico com o botão esquerdo, e vou buscar aqui, na opção Deforme, o uso do modificador Curve, que eu vou aplicar a esses cubos. Clico com o botão esquerdo, aparentemente não aconteceu nada aqui com o nosso objeto. Vocês podem perceber, eu apliquei o modificador, mas ele continua com a mesma formatação. Para que eu possa fazer a aplicação do modificador nesse objeto, eu tenho que vir aqui na barra de propriedades do modificador, que foi criado, vou segurar aqui para arrastar. Está aqui o nome do modificador, as propriedades que surgem aqui embaixo. Onde tem a opção Object, repare que eu tenho uma caixinha que eu posso clicar com o botão esquerdo e aqui me aparece, ó, quais são os objetos círculo ou nubes que vão aparecer, que eu inseri aí na minha área. E quando eu clico sobre esta opção aqui com o botão esquerdo, olha o que acontece com os nossos cubos. O meu objeto ele passa a tomar a forma de trilha do nosso círculo de Bézier criado e vinculado através dessa caixinha que eu abri aqui. Se eu clicar agora no Deformation Axis, ele vai aplicar essa deformação se baseando nos eixos, que são as setas coloridas, que nós temos na área. Então, se eu clico em Y, ele vai ter uma outra deformação. Em Z, ele vai ter uma outra deformação. Em "-x", ele vai ter uma deformação no sentido inverso. Em "-y", no sentido inverso. E "-z", no sentido inverso. Então, clicando com o eixo X, que foi o eixo inicial que eu me baseei para fazer essa vinculação, qual foi o efeito que eu apliquei usando esse recurso aqui de deformidade? Eu peguei aqueles 5 cubos anteriormente, que estavam na posição reta, vinculei ele ao círculo de Bézier, utilizando o modificador Curve e vinculando o nome Bézier Círculo, que é o círculo de Bézier, e os meus cubos vieram para a posição em que se encontra a minha curva. E quando agora eu seguro a seta X, que é justamente o eixo X que está aqui acionado, e movimento ele com o cursor por cima da seta, seguro o botão esquerdo e movimento ele para a esquerda e para a direita, repare que o meu objeto passa a tomar um sentido de deslocamento, tendo o meu círculo como o padrão para fazer a trilha que ele está se utilizando. Se eu quiser aprimorar mais ainda o recurso dessa trilha, basta que eu selecione o meu círculo de Bézier com o botão direito, com ele selecionado, vocês podem ver ele com preenchimento laranja. Eu entro no modo de edição e repare que eu tenho aqui a forma do meu círculo. Bézier é um círculo com diversas setinhas indicando como se fosse uma vértebra, né? Algo que pode ser movimentado. E quando eu clico sobre cada pontinho desse aqui central, dessas vértebras, eu posso, com as teclas de G, deslocamento, R de rotação, G de deslocamento, posso selecionar todos os eixos do meu círculo de Bézier, segurando a tecla B, subdividir, com essa ferramenta que fica aqui na lateral esquerda, na opção Tools, em Modeling, Subdivide, posso clicar aqui e dividir para criar mais pontos do meu círculo de Bézier, que são eixos, clicar sobre cada um deles, utilizar a tecla G para deslocar, vou clicar no ponto do meio desse daqui, G para deslocar, vou clicar aqui no ponto desse, G para deslocar, e aqui eu vou voltar novamente à minha área Object Mode, selecionar os meus cubos com o botão direito, repare que no momento que eu selecionei o meu manipulador, devido às movimentações que eu fiz aqui com o círculo no Extrude,
ele veio para um ponto mais distante, então vou posicioná-lo onde está o cursor. Então eu venho aqui nessa opção de Pivot Point, vou mandar o meu manipulador, que é o pivô, né, para a posição do cursor 3D. Então, quando eu clico aqui, meu manipulador vem para o centro, vou dar o scrolling aqui para aumentar, e agora, com o botão esquerdo e com os cubos selecionados, vou segurar a seta vermelha e vou puxar para a direita e para a esquerda. Então eu tenho uma movimentação e a transformação dos meus cubos, que vão se transformando em curvas no momento que eles andam sobre uma trilha feita com a curva de Bézier. Se eu quiser dar uma animação interessante, eu posso aqui definir que a minha primeira posição vai ser essa, com o meu mouse aqui sobre a minha linha de animação aqui na parte inferior. Vou aumentar um pouquinho essa janela. Clico na posição 0, encosto o cursor na área principal, clico I e crio um keyframe Lock Hot Scale, de locação, rotação e escala. Clico aqui na minha barra de animação, na posição 60 keyframe. Vou movimentar minha seta nesse sentido, para que o objeto fique aqui nessa posição. Novamente com o cursor livre, clico a tecla I e insiro o segundo keyframe Lock Hot Scale. Vou clicar aqui na barra de animação agora no quadro frame 140. Vou segurar o meu cursor, puxá-lo até aqui para fazer esse movimento. E com o cursor livre novamente na minha tela principal, vou clicar a tecla I. Clico na opção Lock Hot Scale. Vou botar aqui em 260 mais ou menos. 250, tá bom. Vou botar aqui melhor para ficar bem certinho, 250. Com o meu cursor aqui na tela principal, clicar em I. Desculpe, vou primeiro movimentar o meu objeto até aqui em cima, para ele vir para essa posição. E vou clicar a tecla I, Lock Hot Scale, a opção. Então aqui eu já fiz uma animação deslocando o nosso cubo através do círculo de Bézier. Então clico aqui com o Alt A, ou então aqui embaixo em Play Animation. Repare que eu passo a ter uma animação do meu objeto, tá vendo? Na minha área de trabalho. Vou dar um scrolling aqui para diminuir, para vocês verem. Então o que foi que eu fiz? Eu utilizei o recurso do modificador, apliquei esse recurso aos cubos que eu criei na minha área de trabalho e fiz com que esses cubos andassem por meio de um círculo de Bézier, utilizando as propriedades do modificador aqui e vinculando os cubos nessa caixinha ao Bézier círculo que se encontra aqui. Se eu quiser agora dar um efeito de coloração no meu objeto, basta que eu, com ele selecionado, eu venha aqui na barra direita, na opção de materiais, clique com o botão esquerdo, crie um material aqui de cor para os nossos cubos. Então vou botar aqui uma cor verde clara. Para que eu apliquei a cor ao objeto e agora eu posso novamente Alt mais A, animação, e aí eu tenho o efeito, tá, visto no meu objeto. Vou segurar agora o botão do meio do mouse, com ele pressionado, vou rotacionar o mouse para dar uma visão de forma de perspectiva e vou mudar minha visão ortogonal, clicando aqui em View ou então usando a tecla 5 para ver essa movimentação de forma tridimensional do objeto aqui na minha área de trabalho. Então é isso, pessoal. Isso é uma forma prática usando um círculo de Bézier com um modificador curvo. Vamos ver depois nos tutoriais a aplicação com textos e outros efeitos aqui interessantes com o modificador curvo. Até a próxima.